Salve, salve Caratinga! Estamos começando pela TV Semana, uma TV diferente, mais um programa na boca do povo. Mais uma vez eu, o professor Edilson Rodrigues, para comentarmos alguns assuntos que são realmente de interesse da população de Caratinga e região. Aliás, do Brasil, né? Porque você pode acessar a TV Semana através do smartphone, também do tablet e na rede mundial de computador. É só você clicar a semana.tv, semana.tv. E no iPhone, no tablet, você baixa o aplicativo, tá certo? E pode assistir em qualquer parte do mundo, Edilson. Para falar com a nossa redação, vou estar passando os nossos endereços aí, 3322 4051, 3322 1212 e por aí vai. Tem vários endereços aí no Facebook, Twitter e WhatsApp. Pode usar esse endereço também para convite para churrasco, festa, Pode. WhatsApp, casamento. Edilson, vamos começar falando da política nacional, da política de Minas Gerais ou de Caratinga? Vamos começar por Caratinga. Vamos começar por Caratinga? Eu ainda não vi, porque ontem eu acabei nem gravando o programa do Carrara, ontem tive que repetir, porque estava um pouco com problema de... negócio de junta, né? Junta tudo e joga fora, né? E não estava... Festa de janeiro. Festa de janeiro. Deu algum probleminha no calcanhar, hoje eu estou tentando... Não vai nem jogar hoje? Para mim poder gravar o programa à noite, eu vou ter que gravar, porque gravando você ainda pode, né? Gravou um pouquinho, senta, descansa. Senta e tal. E quando é ao vivo não tem jeito, né? O tempo é... Então nós vamos dar uma melhorada aqui no tornozelo aqui para a gente poder fazer. Mas eu tô achando que é aquela negócio da balança, né? Acima do peso, né? Muita gelada. Muita carga em cima do caminhãozinho. Isso aí. Mas eu não vi a entrevista do Odiel. Como é que foi a entrevista do Odiel? Boa. O Odiel esclareceu que realmente ele tem existe a possibilidade dele assumir um cargo de confiança no governo do Estado. Está em negociação, ele diz também que vai depender de qual cargo seja e de como a coisa vai funcionar. Ele sempre saindo pela tangente, ele é esperto demais. Vaga e saboado. Mas ele escorrega. Ele falou, por exemplo, com relação à eleição de 2016, ele falou que está muito cedo ainda e tal, mas disse que caso o partido entenda, e o diretório do partido é presidido pelo Mauro Lopes, né? Então, se o partido, ele falou assim, eu sou um homem de partido. Se o partido achar que eu deva ser candidato, eu sou candidato. E achei muito interessante ele dizer uma coisa. Eu falei assim, Odiel, você se sente preparado para assumir a prefeitura de Caratinga? Ele falou assim, olha, se eu não me sentisse preparado, eu não teria sido candidato a vice-prefeito. Então, eu acho que ele tem uma longa experiência, né? Uma lábia danada, vaga e saboada danada. Mas o Odiel tem uma experiência muito grande, cara. Ele entrou na política com 21 anos, hoje está com 53 anos, quer dizer, são 33 anos. Eu conheço o Odiel desde quando ele começou, da peixaria do Assi aqui, da feirinha, eu conheço a fera. Escorrega pra cá, escorrega pra lá, mas tá igual aquele cara do sapo, né? Não joga na água, não, joga na pedra. Joga na água mesmo. Ele falou também, né, de algumas iniciativas dele enquanto presidente da Câmara, aquele prédio que está lá, ele que fez aquela reforma. E também foi o criador da Calem, que ele mesmo disse que infelizmente hoje está apenas desenvolvendo aqueles convênios na área de saúde. Quer dizer que então ele disse o óbvio, né? Se eles me convocarem, estou aqui, estou pronto, já estou preparado, já fiz o preparo físico, estou pronto para ser candidato, sou soldado do partido. Ele é precavido, porque ele não pode se lançar candidato também, que ele estaria ultrapassando o próprio partido, né? Se ele faz campanha para ser candidato, mas não fala que é candidato. Mas eu acho que o político tem que fazer isso mesmo. Mas de qualquer maneira, então hoje eu vou assistir a entrevista agora, semana com o vice-prefeito Odiel, para mim poder depois comentar mais sobre isso. Mas de qualquer maneira, quem não assistiu ainda pode continuar assistindo, porque vai ter reprisado durante a semana a entrevista com o Odiel, tá certo? Isso. E semana que vem tem o pastor Marcos. Pastor Marcos, que vai falar sobre? Ele vai falar sobre a criação, ele está trabalhando ainda a criação da primeira casa terapêutica voltada para mulheres dependentes químicas, tanto em droga. Caratinga está precisando disso mesmo. Aliás, está precisando, né, uma clínica grande mesmo, com todo o aparato mesmo para poder ajudar esse pessoal que um dia se viram, né, no caminho das drogas, né, do álcool.
O álcool, quando você toma uma cervejinha, não tem problema nenhum. Quando você exagera, qualquer coisa que você exagera na vida é ruim, né, gente? É verdade. Então, seja cerveja, seja cachaça, seja uísque, seja vinho, seja outro tipo de droga, qualquer, né? Cigarro, tudo que você for droga, que você virar dependente, você começa a passa por um lado que não é o lado legal, né? E o interessante, cara, perde um pouquinho da noção das coisas. É só quem já passou por isso, ou que tem alguém da família envolvido em qualquer desse tipo de vício, é que sabe o que isso faz com a vida de uma pessoa. Mas aí, depois, na outra semana, também nós temos o Major Sérgio Renato, que vai falar sobre esse monte de situação que está acontecendo em Caratinga. Aliás, Caratinga, ultimamente, tá, os bandidos estão assaltando as lojas, assaltando lanchonete, assaltando empresas, farmácia. Realmente tá. Eu tenho percebido que o contingente de policiais em Caratinga está bem menor em função de não estar. Alguns estão aposentando e não estão tendo. A reposição. Não tem uma reposição de efetivo. Lógico que o Major não vai falar sobre isso aqui no programa, porque isso é questão de segurança, tá? Com certeza ele não vai falar. Mas ele vai poder falar sobre a segurança que eles vão preparar para o Natal, né? Em Ano Novo, quando tem essas festas. Aí aumenta mais ainda o número de pessoas na cidade e com certeza os ladrões fazem a festa, né? São 2 meses complicados, né? O mês de dezembro em que o comércio recebe mais pessoas e mais pessoas vêm para o centro de Caratinga e aí a potencialidade da oportunidade do crime se torna maior. E também, logo depois, vem o período de férias, em que muitas pessoas se ausentam da cidade e a casa fica muitas vezes à mercê do bandido se não houver um sistema de proteção. E a polícia deve dar algumas dicas para as pessoas poderem ser mais cuidadosas com seus bens. Aliás, essa questão de roubo de malote, eu cheguei até a comentar no programa do Carraro, por mais que a polícia faça, os proprietários de lojas, de empresas, precisam ter um pouquinho de cuidado com isso também. Gente, o vagabundo fica ali o dia inteiro, semana inteira, prestando atenção. Exatamente. Qual é o funcionário que vai levar o malote no banco? Que horas que ele sabe, sai meio-dia e meio. Ele monitora o hábito do cara ir pro banco. Tá, Aquele cara todo dia vai pro banco nesse horário. Opa, é esse então. E vai dar o bote. Gente, e outra coisa, aqui no centro da cidade, é tão próximo dos bancos, não custa nada o dono da loja, o dono da farmácia, o dono de qualquer estabelecimento, chamar um policial para acompanhar a pessoa com o malote no banco. É 1 minuto, por exemplo. Aí essa pessoa da farmácia aqui, que foi assaltado, é cerca de 2 minutos a pé de lá no banco. Isso. Ou seja, se tivesse chamado um policial, duvido que o vagabundo ia chegar perto. Porque ele sabe que levar tiro. Porque os caras vêm armados, não vêm para matar. Muitos não vêm para matar. Mas alguns, se você fizer alguma bobagem de correr, os caras podem fazer bobagem também. Então, o cara entregou o malote, tudo bem, né? Salvou a vida, que é o mais importante. Mas os proprietários de lojas, farmácias, precisam também ter um cuidado. A polícia chama de medidas de autoproteção, né? Os caras, o cara põe o mesmo funcionário todo dia para fazer o mesmo trajeto, com o mesmo malote, no mesmo horário. Aí também vocês estão dando uma milha para bode. Alterna horário, alterna pessoas, ao invés de um, manda 2. Vai de carro, põe o carro, sai de carro, sai encosta na porta, manda o cara passar pelo meio do jardim, os vagabundos estão esperando. Né? Dificulta a ação do bandido? Os caras, vocês estão querendo dar bibode, aí não tem jeito. Aí não tem polícia nenhuma que dá conta, não. Como é que a polícia vai saber o horário que o seu funcionário está saindo com o malote? Olha bem, Caratinga nós devemos ter o quê? Umas 600 a 800 empresas. Já pensou? Onde vai arranjar polícia para vigiar isso tudo? Um pouco sem 50. Gente, liga para a polícia, nós estamos saindo com o malote. Tantas horas. Estão saindo. A polícia posiciona um carro ali próximo ali, Outra coisa, se for o caso, né, faz uma reunião com o comando da Polícia Militar, para todo mundo sair mais ou menos no mesmo horário, a polícia dando a cobertura. Agora, se fizer do jeito que está aí, realmente, vocês estão querendo ficar sem dinheiro mesmo. Aí fica passando a perda, depois vão pagar as contas, né? Porque você rouba 60 e tantos mil reais numa loja de uma empresa pequena, cara. Porque a empresa que foi assaltada, Edilson, ela recebe luz, água, telefone, duplicados até certo limite. Por isso que tinha esse tanto de dinheiro no malote. Aí os caras não ficam olhando a farmácia que recebe, o estabelecimento. Ela fica olhando ali, né? É receber aquela semana inteira, receber aquele negócio. Você pega e vai dar um bote. E outra coisa mais, nesse período agora de início de mês, é quanto se mais recebe, né? Por causa do pagamento, todo mundo recebe pagamento. Falar em pagamento, ontem uma pessoa me ligou dizendo que a Prefeitura de Caratinga tinha pago só os efetivos dia 10.
Eu liguei então para o secretário para confirmar e falou, olha, realmente pagamos o efetivo dia 10 e no dia de hoje, que é dia 12, né? Todos os contratados também já estão recebendo seus pagamentos e até terça-feira da semana que vem, todos os comissionados irão receber. Tudo em função também, né, disso, que o RPM deu uma melhoradinha, né? Não melhorou essa coisa toda, não. Provavelmente dia 20, se tiver pouco desconto nas contas da prefeitura e sobrar mais um dinheirinho, no mês de dezembro já tem o governo federal passa, né, todo ano 1%, uma cota do RPM para as prefeituras pagarem a 13º. Então, além do RPM normal, ainda tem mais uma cota do RPM, que é um bom dinheiro. Juntando esses dois dinheiros, parece que vai dar para todo mundo passar o Natal comprando aquele peruzinho, aquela cervejinha. Deus abençoe que isso aconteça todo mesmo. mundo. Isso é bom para o comércio, né, Gilson? Com certeza. Se os comerciantes receberem em dia, os funcionários da prefeitura receberem em dia, porque muita gente fala, mas a prefeitura é a maior empregadora da cidade. 2.700 funcionários. Se eles receberem em dia o pagamento mais o 13º, o comércio agradece, né, Gilson? Eles calculam, pelo levantamento aí, calcula quase em torno de 5,9 milhões a folha de pagamento da prefeitura. Mas aí tem os encargos também, né? Não, mas olha bem. Tirando os encargos, faltam uns 4 milhões. Mas aí você calcula, como eu ia dizer que fosse 3 milhões entrando. Mas são 8 milhões, né? No comércio é muito dinheiro, pô. Porque não é só o dinheiro de Caratinga, né? Torcer para as prefeituras em volta que também pagarem direitinho. Algumas têm pago em dia, né? Outras têm mais atrasado também. Mas agora vamos torcer que os fornecedores vão ter que esperar um pouquinho mais, né? Porque a prioridade número 1 é pagar os funcionários, né? Por falar em melhoria para o comércio, Edilson, nosso pessoal fez uma matéria, ainda não divulguei essa matéria no programa do Carraro, vai ser hoje, já saiu no Semana agora, que é sobre a decoração da cidade. Parece que depois que nós tema que é o cacete, falamos que tem que ter gente inteligente na prefeitura, que tem que ter gente comprometida com a cidade, parece que resolveram a mexer, né? E estão reunindo aí com o CDL, com a Associação Comercial. Não vai sair aquele supra-sumo de decoração, não, mas parece que vai sair alguma coisa, né? Eu não consigo entender. A coisa poderia acontecer da seguinte forma. Se você sabe que todo final de ano, dia 24 você tem Natal, né? 24, 25 você tem Natal, começa de janeiro preparar. Uma coisa, eu pensei ali na cozinha tomando café, uma coisa assim simples. Reúne as escolas do município e faz o seguinte, sorteia as ruas. Cada escola vai enfeitar uma rua, dá material reciclável e uma pessoa competente vai e ensina como é que se faça a decoração. Monta um projeto bonitinho, cada rua recebe um tema, né? Aí depois, as ruas centrais, pelo menos, as praças, né? Aí depois faz uma comissão julgadora para ver a escola que ganhou, dá para a escola lá, computador, isso, aquilo, alguma coisa assim. Edilson, fizeram sinal para acabar lá, vamos voltar com esse assunto que é muito importante que você falou. Daqui a pouco a gente volta, tá?